que Jesus fala, Ele cumpre. Essa é a nossa esperança. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 3. Deixa eu me atentar aqui ao relógio. Todos encontraram? Amém. Oremos então. Querido Deus e Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós e nesse momento, depois de nós prestarmos louvor ao Teu sagrado nome, queremos Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. E que o Teu Santo e Bom Espírito possa preencher a nossa vida nesse momento, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui diz assim: e Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Essas palavras foram repetidas por Jesus mais adiante em Mateus capítulo 4, no versículo 4, quando Jesus estava ali sofrendo aquele momento da tentação, após ser conduzido pelo Espírito para o deserto. Nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, mas nós vamos cavar um pouquinho mais fundo hoje. Nós vamos cavar um pouquinho mais fundo a respeito da Bíblia, porque eu acredito que todos os que aqui estão creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Se nós partimos do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, e se a primeira intervenção que você vai falar de Deus para a pessoa é sobre a Bíblia, e ele diz que isso aí tudo é balela, né, que não acredita em nada disso, então a gente deixa essa pessoa a cargo do Espírito Santo, né? Porque nós não temos nenhum poder para poder convencer uma pessoa como essa, né? Na verdade, nós não temos poder para convencer ninguém, né? É o Espírito Santo que convence, mas ele convence através das nossas palavras, através do que nós falamos para as outras pessoas e que mostramos na palavra de Deus. Mas veja bem, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um dia, eu não sei se você já teve essa impressão, de você ler um texto na Bíblia, e depois você ler esse mesmo texto em uma outra versão, e você ficar um pouco confuso. Alguém já aconteceu isso aqui com alguém aqui? Já pensou assim, poxa, mas eu li esse texto aqui, e nessa outra versão está falando uma outra coisa, similar, mas não é a mesma coisa, né? Antigamente eu costumava pensar que as versões da Bíblia eram apenas uma maneira de tradução para facilitar a vida das pessoas. Eu pensava assim, né? Mas na verdade, meus queridos irmãos, não é. Não é. E nós precisamos ficar muito, mas muito atentos com isso, porque uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. A vírgula muda o sentido da frase totalmente. Se eu falar para você, em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, eu estou afirmando que hoje mesmo, né? Você vai estar comigo no paraíso. Mas se eu te disser assim, em verdade, te digo hoje. Pausa. Estarás comigo no paraíso, eu estou dizendo para você que um dia você vai estar lá, no paraíso, juntamente comigo, mas não vai ser hoje, né? Enfim, essas questões, elas confundem a cabeça das pessoas. Porque muitas pessoas dizem assim, quem está dizendo a verdade?
Você já teve alguém que disse para você assim: ah, mas a Bíblia é a mesma. O Deus é o mesmo. Por que esse tanto de religião? Né? Talvez em algum momento da sua vida você já deve ter tido uma impressão como essa. Nós vamos ver alguns textos aqui. Que, por algum motivo de erro de traduções, muda totalmente o sentido do texto. E isso pode causar grandes problemas doutrinários. Porque Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se é toda a palavra que sai da boca de Deus, nós precisamos saber quais as palavras saíram verdadeiramente da boca de Deus. Quando a perseguição acaba, o povo relaxa. Não é assim que funciona? Não é assim? Os discípulos estavam todo mundo lá, tranquilo, tal. Quando começou a perseguição, eles se levantaram para pregar o evangelho. Depois que a perseguição parou, a coisa esfria, as pessoas esfriam. E aí o que acontece? 2 professores da Universidade de Cambridge, Westcott e Hort, baseado em alguns textos que eram bem antigos, porém adulterados, né? Os manuscritos do Mar Morto, todo mundo já ouviu falar aqui nos manuscritos do Mar Morto, né? o Codex Aleph, que é baseado, a maioria das Bíblias que nós conhecemos hoje. Estes manuscritos adulterados, algumas partes deles foram esfregados até quase 70 vezes. Apagado, escrito, apagado, escrito. Vocês sabiam que os manuscritos originais da Bíblia não existe mais nenhum hoje? O que nós temos do original são cópias de cópias que foram sendo preservados até os nossos dias, né? Esse texto é conhecido como o texto recebido. E o texto recebido, ou texto receptus, ele é o texto que foi preservado por Deus para nós. E que surgiu várias versões, como que nós temos aqui no Brasil, a Almeida corrigida e revisada fiel, a Bíblia fiel, não sei se vocês já viram, né? A Bíblia dos luteranos também é baseada, e a mais famosa de todas, a Bíblia do rei James, né? Do rei Tiago, a King James. Estas Bíblias eu recomendo a qualquer pessoa. Qualquer pessoa você pode ler. E nós vamos ver aqui rapidinho, porque nosso tempo acabou, comparar alguns textos aqui. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu estou usando aqui no celular porque eu tinha uma Bíblia de papel mesmo, com essa versão, e essa Bíblia desapareceu. E quem achou, seja feliz, né? Romanos 8, 1. Alguém gostaria de ler para mim, por favor? O que está escrito aí na sua Bíblia? Isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que lindo, né, esse texto? Maravilhoso. Se você aceitou Jesus na sua vida, não há mais condenação para você. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Não há condenação para você, porque você aceitou Jesus. Mas o texto original diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Vocês estão vendo a sutileza da coisa? A condenação não há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Por que se tira esse pedaço aqui? Porque precisa se sustentar uma doutrina muito comum que diz aí por fora que uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode fazer o que você quiser e está tudo ótimo. Jesus já te salvou. A justiça dele te cobre, você pode viver sua vida.
não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quais são as obras da carne, quando fala lá em Gálatas, capítulo 5? E quais são as obras do Espírito? Está entendendo como que a coisa é muito mais séria do que a gente pensa? Ler é uma coisa, examinar é outra diferente. Jesus fala, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, examinar a Escritura é você pensar no que você está lendo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Beleza. Não há condenação para mim, porque eu já aceitei Jesus. Eu posso viver na carne tranquilamente, está tudo beleza. Mas aqui está dizendo, para aqueles que não andam segundo a carne. E as obras da carne são inimizades, porfias, inveja, ciúmes, contenda, dissensão, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, né, que Paulo diz, não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Então, mas quem anda no Espírito, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é mansidão, é benignidade, é domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Entendeu a diferença? Vamos lá mais algum texto aqui, rapidinho? Porque talvez não dê tempo, né, da gente ver muita coisa aqui. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Segundo, perdão. É muito conhecido, né? 2 Timóteo, capítulo 3,16. Alguém gostaria de ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso, a versão da irmã é a versão perfeita, né? Algumas versões NVI e Almeida atualizada diz assim: toda escritura inspirada é útil para o ensino. O que quer dizer isso? Toda escritura inspirada é. Quer dizer que tem uma parte da escritura que é inspirada, mas outra não, né? Mas o texto que a irmã leu é: toda escritura é inspirada por Deus, né, e útil para o ensino. Ou ela é toda, ou ela não é toda, né? Salmo 77, 13. Salmo 77, versículo 13. Vamos ver mais alguns textos aqui rapidinho. Quem quiser ler, para a gente ganhar tempo. Isso. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Bonito o texto, né? O teu caminho é de santidade. Mas, na versão King James, fala assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Existe uma diferença entre teu caminho está no santuário e ser de santidade, o teu caminho é de santidade. É uma diferença muito grande, né? Porque muitos cristãos nos acusam de nós não termos como provar a doutrina do santuário, né? Não temos textos que provam a doutrina do caminho, a verdade e a vida no santuário. Salmo 77, 13 é um dos textos que diz claramente que o teu caminho, ó Deus, está. Em inglês, no verbo to be, ser e estar. Mas no português, ser é uma coisa, estar é outra coisa totalmente diferente. Ser de santidade é uma coisa. Estar no santuário é outra coisa diferente, né? Vamos ver mais um outro texto aqui? Algumas pessoas dizem assim: a doutrina da Trindade é uma heresia que entrou na igreja. Vocês já ouviram essa conversinha aí, né? Que não existe Espírito Santo, blá, 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 essa conversa toda aí, né? Vamos aqui, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, o versículo 7.
1 João, capítulo 5, versículo 7. Quem encontrar e puder ler, por favor, para a gente ganhar tempo. Isso. Nas outras versões, diz assim: pois há três que dá testemunho. Pronto. Só isso. Viu? Temos, portanto, três testemunhas. Né? Já foi bem mais complicado, né? Então, você está vendo? Lá ela leu claramente dizendo assim, que porque três são os que testificam no céu. Veja só, três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra, quem é a Palavra? Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo. E no final ele diz assim, e estes três são um. Como é que foi que o irmão leu aí, irmão, por favor? Temos, portanto, três testemunhas. E aí, falou alguma coisa? Pode ser 3 pessoas, 3 discípulos, qualquer pessoa que está testemunhando sobre algum assunto, né? Está entendendo como uma coisa é mais séria do que a gente pensa? Né? Algumas pessoas se levantam aí falando, não existe Espírito Santo não é Deus e não sei o quê, e blá, 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 e entra na cabeça dos outros e faz dissolução na igreja, causa uma confusão terrível, e diz, a Bíblia não tem nada que fala e tal, mas aqui está dizendo claramente, há 3 no céu que dão testemunho, o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e no final ainda diz, e esses 3 são um, com o mesmo propósito. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, vamos ser mais inteligentes. Vou ler mais 2 textos aqui com vocês para nós terminarmos. Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse 12, 17. Diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Né? Tem algumas versões que tem um verso 18 aí. Alguém tem alguma Bíblia que tem um verso 18? Lê aí, irmão, o verso 18. Isso, viu? Veja bem. Agora só, veja bem o que diz na versão Almeida Fiel e na King James. Capítulo 12, versículo 17, diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Onde entra esse dragão que se pôs em pé sobre a areia do mar? Capítulo 13, versículo 1. Não tem esse dragão. Quem se colocou em pé sobre a areia do mar foi João. Ele diz assim, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Está entendendo a seriedade das coisas? Em algumas versões, o dragão se pôs em pé. Isso. Isso. E se omitiu João falando que eu me pus em pé sobre a areia do mar e vi subir do mar a besta. Está entendendo a questão? Nesse texto aqui eu já vi pastores nossos explicando que o dragão se colocou sobre a areia do mar para poder perseguir o povo de Deus. Mas não tem esse dragão aqui sobre a areia do mar. Porque o dragão está saindo da água lá e João está vendo ele. João está lá. Vamos ver o último aqui, que é o meu preferido. De todos, esse aqui é o meu preferido.
Esse aqui ele tinha que ter sido tirado da Bíblia, porque se ele não fosse tirado da Bíblia, o mundo protestante iria ter que explicar muita coisa, e vai, né? Ainda vai ter. Apocalipse 22, 14, por favor. Apocalipse 22, versículo 14. Alguém gostaria de ler para mim, por favor? Isso. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à cidade, né? A árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Sabe que coisa interessante? Qual será a marca de sabão que a gente vai usar para lavar as vestes? Para ficar bem branquinha e a gente poder ter... Porque tem muitos aí, né? Muitos sabão que promete fazer milagres, né? Tira mancha, faz muita coisa. Mas o texto original está dizendo assim, olha só que coisa maravilhosa que o texto está dizendo. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Alguém já acusou vocês aqui de que a lei foi abolida, que não existe esse negócio de lei, que vocês... A graça está acima de todas as coisas, não tem nada dessa coisa de lei e tal, que vocês não têm como sustentar esse negócio de mandamento. Irmãos, esse aqui é um dos últimos versos da Bíblia. E está dizendo claramente, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Quem guarda os mandamentos de Deus terá direito à árvore da vida e entrará na cidade pelas portas. É lógico que Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, ele nos dá a oportunidade, né, de sermos justificados pela graça dele, através da fé que temos nele. Mas há um papel importantíssimo dos mandamentos, porque Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Os mandamentos vêm sido trazidos lá do Gênesis até no Apocalipse. Deus nunca tirou um tio, nenhuma letra sequer. O próprio Apocalipse aqui diz que aquele que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, ou aquele que tirar, será tirado dele o direito da árvore da vida e será acrescentado a ele os tormentos, os flagelos. Então, meus queridos e amados irmãos, olha, a nova versão padrão, 909 versos adulterados. A nova versão padrão revisada, 788. Versão Novo Mundo, que é a versão dos Testemunhos de Jeová, 767. Nova versão internacional, 695. A Bíblia das Boas Novas, 614. A Bíblia amplificada, 484. A Bíblia do Ai, 421. A velha Bíblia dos Testemunhos de Jeová, 120 textos. E a nova versão King James, 1.200 textos adulterados. Entre vírgulas e palavras, e em alguns casos, capítulos inteiros foram tirados para negar doutrinas essenciais da fé cristã. Então, por isso se perguntam por aí, por que tanta igreja? Nós precisamos que cavar um pouco mais fundo, meus irmãos. Procure uma boa Bíblia, a versão fiel, Almeida Revista Corrigida Fiel, a própria King James, sem ser a nova versão, a nova King James, e tem muitas outras Bíblias aí dos luteranos. Tem uma Bíblia muito boa, corrigida e revisada, que eu vi lá na CCB, né, na Congregação Cristã. Então, nós temos que preservar o texto como é, porque se Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, precisamos saber quais são as palavras que estão saindo da boca de Deus, porque às vezes nós estamos acreditando em coisas que não foi falado por Deus, né? Então é importante nós prestarmos atenção nisso. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade.